Olá, cara, meus amigos, sabe qual é o problema? O problema é essa caricatura, esse rapaz gordo falando na internet. A gente podia fazer algo mais incisivo? Sim, desde que, olha só a complicação, desde que fosse uma religião. Cara, a única forma então de você materializar aquele Deus, o ser Deus e Jesus Cristo e a coisa toda, se for num viés de uma religião. Você entendeu? Por quê? Porque nós humanos não somos seres evoluídos o suficiente para entender o que o pessoal fala Jeová. A palavra Jeová meio que não importa muito, eu já expliquei isso para vocês, mas o que é importante é o que ela significa. Jeová significa a coisa toda, o tudo de tudo. Só que tudo de tudo não tem como. Por nossa natureza humana. Lembra a palavra que Jesus disse: ninguém vai ao Pai, e já fica subentendido que é Deus, então ninguém vai a Deus a não ser através de Jesus. Não é isso? Agora vamos ser bem específicos. Jesus falou para os seus discípulos: coma a minha carne e beba do meu sangue. Ali no livro de João. Então, depois que Jesus disse isso, houve então um desentendimento entre eles. E aí, um dos discípulos, não sei dizer quem, disse a Jesus: mestre, dura coisa o Senhor nos pede para bebermos o seu sangue e comermos a sua carne. Olha, Senhor Jesus, tem que ter muita fé para continuar seguindo você. É uma coisa absurda para um judeu ouvir isso: coma da minha carne e beba do meu sangue. Tanto que ali se arrazoou já entre os discípulos mesmo que foi uma parábola, uma coisa por exemplo, né? Até hoje em dia as igrejas então elas servem o pão e o vinho, né? Não importa a natureza, é ali alguma coisa pão e alguma coisa vinho, suco de uva, no caso dos católicos é a hóstia consagrada, enfim, o significado é o mesmo, vocês sabem disso. Mas, e eu já expliquei isso para vocês, mas existia algo no corpo e no sangue do Cristo, algo que era de verdade, no que eu quero dizer isso daí, lá na fé do ateu, você entendeu? Por exemplo, um ateu nato, ele vai ler ou vai ouvir essas palavras: coma a minha carne, beba o meu sangue, e aí ele vai ver aquele procedimento na Igreja Católica, até evangélicos fazem o mesmo procedimento, nunca é uma variante.
E o rapaz, o cientista, o ateu, então ele vai dizer isso é uma metáfora, um faz de conta, uma representação religiosa. Evidentemente, não há nenhum embasamento científico em tal absurdo, né? Mas há sim. O que acontece? Eu já expliquei em outros vídeos, mas aqui pedem que haja essa linha de raciocínio e porque nós temos que criar uma igreja chamada Congregação Cristã para Ateus. Congregação, nós nos reunirmos. Cristã, porque Jesus Cristo é biogenética, engenharia genética. E há uma explicação científica para poderes mágicos naquele Jesus. Os milagres, né, que na própria Bíblia diz lá no livro de Apocalipse. Encerra-se aqui esse livro, que ninguém tire ou acrescente nada. E os milhares e milhões de milagres que Jesus fez, que existiram, mas não estão escritos aqui. Está escrito dessa forma. Não é isso? Então, congregação, nós reunirmos. Cristã, porque Jesus Cristo é bioengenharia genética, portanto, é uma ciência forense, portanto, é uma medicina, portanto, pode ser reproduzido nessa espécie de animal chamado Homo sapiens sapiens, que vem a ser a cepa de animais no experimento científico, que você pode pôr aí, ele é experimento científico, entre aspas, Deus, é o Deus dos caras. Você entendeu? E eu já falei, Jesus então, tirando aquele milagre das bodas de Canaã, ele não fez nenhum outro milagre. Ele passa então a fazer aqueles milagres que são bem indicados no texto, são de ordem biológica. Ele curou o fluxo do sangue da mulher, ele desentortou o bracinho encolhido do cara, ele curou o cego de nascença. Todos esses deram meios para que Jesus contaminasse o indivíduo ou o fiel, o discípulo de Cristo, com um patógeno. Veja bem o cego de nascença. Jesus pega terra do chão, cospe, faz barro, passa no olho do sujeito e fala: vá até a bica d'água lá chamada Siloé, lava esse barro. E ele foi, lavou e voltou enxergando. Aí Jesus falou para ele: não conta nada para ninguém, nem quem fez isso para você. Vá até o templo e pague o dízimo. É exatamente o dízimo que todas as igrejas, de uma ou de outra forma, pedem. Não é isso? Mas nós não pedimos dízimo na nossa igreja. Mas vocês pedem dinheiro, é a mesma coisa. Pouco, bastante. Isso não vem ao caso, tá? Congregação Cristã para Ateus. Ateus somos nós. Ficando subentendido a palavra ateu, então, que nós derribamos a dar o gosto, prazer da palavra verdade ao que se discorre em igrejas católicas, evangélicas, enfim, o pessoal. Mesmo Ganesha, o Buda também. E até o Satanás, o diabo e todos os coisos. Não é isso? É nós, ateus. Assista o próximo.